Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos da unidade 7 do nosso livro didático. Dessa vez, com o capítulo 2 dessa unidade, no qual nós vamos falar sobre os problemas sociais e ambientais das grandes cidades do nosso país. Vamos lá? Nas cidades brasileiras, podemos observar problemas sociais e ambientais, como segregação espacial, falta de acesso a moradias, tratamento inadequado do lixo, congestionamento, poluição do ar e etc. O que gera esses problemas não é o fato de a cidade existir, mas sim o modo como ocorreu o seu crescimento. Na maioria das vezes, observam-se a ausência de planejamento público, urbanização acelerada e má distribuição de renda. Falando agora de segregação espacial, comparando os bairros centrais com os da periferia de grandes cidades brasileiras, podemos afirmar que há uma grande segregação espacial, ou seja, uma separação das pessoas em relação à ocupação e ao uso do espaço. O acesso aos espaços mais ou menos valorizados da cidade é determinado principalmente pela renda das pessoas. Podemos dizer, então, que a segregação espacial é uma das faces da desigualdade social. Em geral, nos bairros da periferia mais afastados das áreas centrais, os serviços públicos são deficitários ou inexistentes. Muitas moradias estão situadas em áreas de risco, como em costas de morros, onde pode haver desmoronamentos, e em áreas próximas a rios e córregos, nas quais há perigo de enchentes. Por isso, nessas áreas, os preços de terrenos, casas e aluguéis são mais baixos, concentrando as populações mais pobres. Vamos pegar dois pontos extremos da nossa cidade de Fortaleza, o bairro da Aldeota e o bairro do Bom Jardim. Percebemos de uma forma bem notável que o bairro da Aldeota vai concentrar uma melhor infraestrutura, uma melhor gama de serviços, uma melhor mobilidade urbana, ou seja, vai concentrar uma grande vantagem para as pessoas que moram ali. E as pessoas que moram no bairro da Aldeota são pessoas de poder aquisitivo bem maior, que têm condições de comprar essas habitações nessa região, no qual eu vou ter toda uma infraestrutura de qualidade. Já o bairro do Bom Jardim, aqui na periferia da nossa cidade, é um bairro característico justamente pela sua carência de infraestrutura em grande parte de seu território, carente também de recursos básicos para as pessoas que moram nesse bairro, como saneamento básico, escolas, transporte público e também com muita insegurança. Percebam justamente o seguinte, como ocorre a forma de ocupação da nossa cidade. Pessoas com poder aquisitivo maior escolhem onde vão morar, e muitas vezes escolhem justamente em bairros como a Aldeota, como Meireles, como a Beira-Mar, que vão oferecer toda essa vantagem infraestrutural. Já as pessoas de poder aquisitivo menor acabam justamente tendo que morar nas periferias, tendo justamente que conviver com esses problemas sociais e também de infraestrutura. E neste ponto, entramos na discussão daquilo que chamamos de direito à cidade. Afinal de contas, o que é o direito à cidade? O direito à moradia adequada, ao transporte público de qualidade, ao saneamento básico, à liberdade de se manifestar e de usufruir dos espaços públicos. Percebemos justamente que o direito à cidade de muitas pessoas não é respeitado, em virtude da carência nesses determinados aspectos que acabei de apresentar a vocês. E justamente com o intuito de diminuir essa desigualdade presente nas grandes cidades, surgem movimentos sociais urbanos que reivindicam moradias, procuram implementar ou propor melhoria dos serviços, garantir acesso aos espaços públicos e discutir questões relacionadas à luta pelo direito à cidade. A gente bem pode observar aqui, essa manifestação de estudantes que estão unidos pela merenda escolar e contra o corte de gastos justamente na área da educação. Falando agora a respeito da questão da moradia, a gente começa observando essa charge, né? Claramente são dois moradores de rua, um pai e um filho, e o pai está lendo que todo brasileiro tem direito à moradia. Mas infelizmente eles não têm. E essa questão do direito à moradia, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a moradia adequada
é um dos direitos fundamentais dos seres humanos. Apesar disso, garantir esse direito é um grande desafio na maior parte dos países. O direito à moradia adequada, diretamente associado ao direito à cidade, não envolve apenas o acesso a uma casa. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU inclui também o direito de morar sem medo de sofrer remoção e ameaças, a oferta de serviços de iluminação, tratamento de água e esgoto, asfaltamento de ruas, coleta de lixo e postos de saúde na comunidade, o custo do aluguel ou da compra da moradia que a família possa pagar, a segurança na moradia, protegendo seus habitantes contra desmoronamentos, inundações ou outros tipos de risco à saúde e à vida das pessoas, a localização adequada, com áreas de lazer, escolas, bibliotecas, praças, oferta de emprego e acesso ao comércio nas proximidades, o respeito às normas de construção da moradia e de escolha dos materiais, de acordo com a cultura local. Agora, a respeito das moradias precárias, um dos problemas que envolve o acesso à moradia adequada é a especulação imobiliária. E o que é isso, professor? Especulação imobiliária é a compra de imóveis com o objetivo de aguardar a valorização deles e depois revendê-los por valores mais elevados. Vou apresentar um exemplo para vocês a respeito de como a especulação imobiliária atuou moldando a ocupação da nossa cidade. Ali, a região da beira-mar, morar perto do litoral, ali por volta da década de 30 e da década de 40, era muito mal visto. O mar era sinal de insalubridade. É tanto, por exemplo, que a Santa Casa de Misericórdia aqui da nossa cidade é ali, próxima do mar. Outro exemplo, a região ali do Pirambu, quando estava se formando, como uma grande comunidade, todos estavam morando ali próximo do mar, justamente porque era uma área que não era tão valorizada, não era tão ocupada. Tudo isso muda a partir do momento que morar próximo ao mar passa a ser, inclusive, recomendado por médicos, em virtude justamente de um clima mais ameno, uma paisagem mais bela, entre outros pontos. A especulação imobiliária começa a atuar a partir disso. Adquirir terrenos nessa região foi justamente um grande investimento que passou a existir ali por volta da década de 60 e de 70. O que é que acontece a partir disso? A gente vai ver uma valorização dessa área. Consequentemente, uma área que por volta da década de 30 e de 40 era a mais desvalorizada, a considerada mais inapropriada da nossa cidade, agora nos anos 2000, inclusive até a nossa atualidade, é considerado justamente o metro quadrado mais caro de Fortaleza, ou seja, onde é mais caro de se comprar uma moradia. A especulação imobiliária contribui para o aumento dos preços dos imóveis e torna a compra de uma casa, um terreno ou um apartamento inacessível para muitas pessoas. Os preços mais caros de imóveis nos bairros centrais forçam a população de menor renda a ocupar áreas periféricas ou menos valorizadas das cidades, ou ainda ocupar edifícios abandonados nas áreas centrais, submetendo-se a viver em condições precárias. Outro grande problema das cidades brasileiras é o descarte irregular de resíduos sólidos, ou seja, o descarte inadequado do lixo. Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduos sólidos por dia. No ano de 2016, foram produzidos quase 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Desse total, 7 milhões não foram coletados, sendo descartados de forma imprópria. As formas mais comuns de descarte de lixo no Brasil são os chamados lixões e os aterros sanitários. Os lixões, considerados uns dos mais danosos ao meio ambiente, são terrenos localizados nas periferias ou áreas mais afastadas dos centros das cidades, onde os resíduos sólidos são depositados a céu aberto, geralmente sem nenhum controle ou tratamento. Essa prática ocasiona grandes problemas ambientais, como a poluição do solo e das águas subterrâneas e a proliferação de animais transmissores de doença. Como vocês bem podem observar aqui, um lixão a céu aberto em Brasília, no Distrito Federal. Os aterros sanitários são locais onde o depósito dos resíduos sólidos é feito de forma controlada e de acordo com as normas ambientais. Apesar da adoção de medidas de segurança, os aterros também produzem gases e fluidos tóxicos,
que poluem a atmosfera, os solos e as águas subterrâneas. Para reduzir os impactos ambientais provocados pelo descarte de resíduos sólidos, são necessárias leis que regulem esse descarte, fiscalização por parte das autoridades, adoção de coleta seletiva nos municípios e campanhas de conscientização, entre outras medidas. Em relação à conscientização, é importante que ocorra modificações de hábitos de consumo e de descarte de lixo de todas as pessoas e em diversos lugares, como nas moradias, nas escolas, nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias, etc. Aqui a gente pode perceber formas no qual a gente pode colocar em prática essa mudança, né, para que nós tenhamos um cuidado maior nesse descarte dos resíduos sólidos. Falando a respeito da mobilidade urbana, o que é mobilidade urbana? É um conjunto de condições necessárias para que as pessoas se locomovam com facilidade e segurança no espaço urbano. Nas grandes cidades brasileiras, o direito à mobilidade urbana não vem sendo completamente garantido, principalmente para as pessoas que vivem nas periferias. Entre os problemas relacionados à mobilidade urbana, enfrentados por grande parte da população de muitas cidades brasileiras, estão longos congestionamentos, transporte público precário, alto índice de acidentes de trânsito, entre outros. Observem esta imagem. Se trata justamente de uma manifestação de um grupo de pessoas em prol da diminuição das tarifas do transporte público. Transporte público que, por sua vez, é extremamente importante para a mobilidade urbana da vida das pessoas que moram nas cidades. Problemas como os citados anteriormente causam danos à saúde das pessoas, como cansaço, estresse, problemas respiratórios e também perdas econômicas, devido ao maior gasto de combustível, ao aumento do tempo das viagens, à elevação do custo de manutenção de vias e veículos, etc. Também aos casos de acidentes de trânsito com vítimas, muitas delas fatais. Estudos recentes realizados nas 10 principais regiões metropolitanas do Brasil apontam perdas de mais de 100 bilhões de reais em um ano em razão do tempo gasto nos congestionamentos. Uma pesquisa desenvolvida em 2017 observou que o brasileiro passa, em média, 2 horas por dia em deslocamentos. Se multiplicarmos esse valor pelo número de dias do ano, concluímos que os moradores das grandes cidades brasileiras passam, em média, 1 mês do ano dentro de carros, ônibus, metrôs, trens, motos ou bicicletas para realizar suas atividades cotidianas. Esse tempo perdido nos congestionamentos poderia ser usado para descanso, estudo, lazer e até mesmo para que as pessoas pudessem, se assim desejassem, trabalhar mais. E justamente para diminuir os prejuízos ocasionados por essas falhas na mobilidade urbana das grandes cidades, surgem uma série de medidas propostas por especialistas, por governantes, pela sociedade civil como um todo, para que sejam buscadas alternativas de transporte para que tudo isso, todos esses prejuízos, comecem, a ter uma carga menos pesada na vida das pessoas. Como, por exemplo, a utilização e os investimentos em transporte público de maior qualidade, o estímulo à intermodalidade, a utilização de veículos menos poluentes ao meio ambiente, como as bicicletas, os patinetes elétricos em algumas cidades, entre outros aspectos. Analisem comigo o seguinte ponto. Se de repente o transporte público brasileiro, no geral, fosse de uma qualidade bem maior, oferecesse mais conforto aos seus passageiros, fosse mais ágil, mais seguro também como um todo, muitas pessoas que trabalham nas áreas centrais, tendo esta oportunidade, optariam por deixar os seus veículos em casa. Afinal de contas, diminuiriam os seus gastos de combustível, diminuiriam também o tempo que se perde nos congestionamentos e, consequentemente, teríamos menos carros nas avenidas e mais ônibus, mais transporte público, fazendo o transporte dessas pessoas. Ou seja, por aí observamos que se tivéssemos investimentos adequados, maciços, na questão do transporte público, com certeza, haveria de certa maneira, uma grande redução desses problemas dessa mobilidade urbana, como vimos anteriormente. Outro exemplo, a intermodalidade. Vamos pegar o exemplo aqui da nossa cidade de Fortaleza. Se de repente nosso metrô tivesse mais linhas, que levassem a outros pontos da cidade,
pessoas optariam por pegar um ônibus até um determinado momento que pode pegar o metrô, né, numa determinada estação, e seguiriam. Isso acontece muito na cidade de São Paulo. Pessoas pegam o ônibus até a linha de metrô e posteriormente conseguem, né, pegar o metrô de forma mais ágil, mais rápida e chegar no determinado ponto desejado. Isso se chama intermodalidade, quando utilizamos mais de um meio de transporte, né, o ônibus, o trem, o metrô, para poder nos locomover. Isso também seria de grande vantagem aqui na cidade de Fortaleza. Se tivéssemos mais linhas de metrô, se tivessem uma intermodalidade mais presente, mais adequada na nossa sociedade fortalezense. Em meio a essa última gestão da nossa cidade de Fortaleza, muito se tem investido nos chamados bicicletários, onde as pessoas pegam bicicletas de uso público, comum, e se deslocam até determinados pontos onde elas podem deixar essa bicicleta, ou seja, pontos específicos para que essas pessoas deixem essas bicicletas. E aí, dessa forma, contribui também com o aumento da qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão se locomovendo, né, fazendo exercício físico, estão utilizando um meio de transporte menos poluente. Ou seja, por aí percebemos a importância que existe quando se realizam investimentos pontuais nessa questão da mobilidade urbana. Vai favorecer toda a nossa sociedade em diversos aspectos. Agora, no que diz respeito à mobilidade e poluição do ar, a poluição do ar nas cidades é provocada principalmente por gases lançados na atmosfera por veículos e indústrias. O monóxido de carbono emitido pelos automóveis é o principal poluente. Quando inalado em níveis muito altos, em curto prazo, provoca náuseas e dor de cabeça, e em médio e longos prazos, agrava problemas cardíacos, podendo causar câncer e outras doenças. Entre as medidas para melhorar a qualidade do ar estão: utilização de sistemas de carona solidária, ou seja, dividir seus veículos com outras pessoas para realizar trajetos diários. Existem diversos aplicativos disponíveis com essa finalidade. A adoção do rodízio de veículos, visando reduzir os congestionamentos e a poluição do ar. Manutenção de calçadas em boas condições para que as pessoas se sintam estimuladas a caminhar mais e não corram risco de quedas. Investimentos em transporte público de qualidade para atender com eficiência as diversas áreas da cidade e estimular o uso mais frequente. Utilização de combustíveis menos poluentes, como etanol, gás natural veicular e eletricidade. E a ampliação das ciclovias para incentivar o uso das bicicletas. E, meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.